Bom, hoje nós vamos estudar o conceito de velocidade escalar, que na verdade é a rapidez com que um objeto realiza determinado movimento aí no espaço. Aqui do lado esquerdo nós temos uma figura, essa figura refere-se à BR-040, é uma rodovia que vai desde o Rio de Janeiro até o Distrito Federal. Nós vamos estudar o conceito de velocidade escalar, inicialmente velocidade escalar média, a partir da experiência que nós temos em relação ao tráfego de veículos. Vamos imaginar que a BR-040 pudesse ser representada por uma trajetória retilínea. A rodovia tem os marcos quilométricos, repare que aqui S de posição medida em quilômetro, e aqui iniciou a marcação da rodovia no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, mediu-se o deslocamento até Conselheiro Lafayette, 200 km, mais 200 km para chegar em Belo Horizonte, mais 700 km para chegar até Lusiânia. Esses são os marcos quilométricos que a rodovia tem. Nós já discutimos isso em aulas anteriores, o significado desses marcos quilométricos. Vamos admitir, por exemplo, que um veículo tenha saído da cidade do Rio de Janeiro, chegando até Conselheiro Lafayette. Para isso, gastou 2 horas e meia, 2,5 horas. Então vamos lá. O veículo iniciou seu trajeto na cidade do Rio de Janeiro e conseguiu chegar até a cidade de Conselheiro Lafayette, gastando 2,5 horas. Ele gastou um ΔT no valor de 2,5 horas. Então, o conceito de velocidade escalar média, nós vamos escrever velocidade média, dessa forma aqui, velocidade escalar média, é definido assim, ó, distância percorrida, ΔS, sobre o tempo decorrido para a realização desse movimento. Então, qual é a velocidade média descrita por esse objeto, por esse veículo, quando ele desloca do Rio de Janeiro até Conselheiro Lafayette? Então, a velocidade média será de ΔS, a posição final, menos posição inicial. Posição final vou chamar de S, posição inicial vou chamar de S0. Vou mudar aqui, ó, S0. Então, o conceito de velocidade: distância percorrida sobre o tempo decorrido nesse movimento. Assim, nós temos que a velocidade média será, então, posição final. Posição final, 200 km. Posição inicial, marco quilométrico, 0. Distância total, aliás, tempo total, 2,5 horas. Então, realizando as operações, nós vamos ter 200 sobre 2,5 horas. Portanto, a velocidade média nesse percurso será de 200 dividido por 2,5, dá 80 km por hora. É a velocidade com que esse objeto descreve esse trecho. Agora vamos admitir que este objeto tenha desenvolvido esse percurso aqui agora. E para isso ele tenha gastado um tempo de 2 horas
por exemplo. Então, qual vai ser a velocidade média desse veículo nesse percurso? A conta é a mesma. A velocidade média, agora nesse percurso aqui, de Conselheiro Lafayette até Belo Horizonte, vai ser velocidade média é posição final menos posição inicial sobre o tempo gasto no percurso. Então, qual vai ser o valor da velocidade média? A velocidade média vai ser, portanto, posição final, que é 400 km, menos posição inicial, que é de 200 km. Tudo isso dividido pelo tempo gasto no percurso. O tempo gasto no percurso foi um tempo de 2 horas. Então, a velocidade média vai ser, portanto, 400 menos 200, vai dar 200 km dividido por 2 horas. Então, a velocidade média será de 200 dividido por 2, vai dar 100 km por hora. Quilômetros por hora. Então, a velocidade média será de 100 km por hora. Então, a velocidade com que esse automóvel descreveu o trecho do Rio de Janeiro a Conselheiro Lafayette foi uma velocidade média de 80 km por hora. Enquanto que, para descrever o trecho de Conselheiro Lafayette até Belo Horizonte, foi de 100 km por hora. Ou seja, esse veículo não realizou esses dois percursos com a mesma rapidez, foi com rapidez diferente. No exemplo anterior, nós imaginamos um veículo saindo de Conselheiro Lafayette vindo até Belo Horizonte. Agora vamos pensar o contrário. Vamos imaginar que eu tenha um veículo que está saindo de Belo Horizonte com destino a Conselheiro Lafayette. Aqui. Então, repare que esse veículo está realizando um movimento nesse sentido, contrário a essa trajetória. Vamos supor que esse veículo tenha gastado, como no outro caso, 2 horas para realizar esse percurso. Isso é o ΔT. Vamos supor que, como no outro caso, o veículo tenha gasto um tempo também de 2 horas para realizar esse percurso. Então, qual vai ser a velocidade média dele nesse percurso? A velocidade média, conforme a definição, é distância percorrida sobre tempo gasto no percurso. Então, a velocidade média será posição final menos posição inicial sobre o tempo gasto. Então, a velocidade média será posição final. A posição final é 200 km. Posição inicial, 400 km. Tempo gasto no percurso, 2 horas. Então, com isso, a velocidade média será 200 menos 400, vai dar menos 200 km sobre 2 horas. Então, nós vamos ter velocidade média sendo menos 100 km por hora. Está aqui a velocidade média. Lembra que no outro exemplo, a velocidade média apresentou um sinal positivo aqui? Agora a velocidade apareceu com um valor negativo. O sinal negativo para a velocidade significa simplesmente que o objeto, nesse caso aqui o automóvel, está percorrendo no sentido contrário ao da trajetória. No primeiro caso, nós
estávamos estudando o veículo realizando um percurso nesse sentido, ou seja, o mesmo sentido da trajetória. Agora, o movimento está no sentido contrário à trajetória. Então, velocidade negativa significa simplesmente que o objeto está caminhando no sentido contrário ao sentido da trajetória. Esse movimento é chamado de movimento retrógrado. Então, isso aqui é chamado de movimento retrógrado. É quando a velocidade apresenta um sinal negativo. No primeiro exemplo, você lembra de ter que a gente chegou a discutir uma situação com as mesmas características, mas saindo do marco quilométrico 200, vindo até o marco quilométrico 400. Naquele caso, nós encontramos uma velocidade média que era igual a mais 100 km por hora. Esse movimento é chamado de movimento progressivo. O que é o movimento progressivo? É quando o objeto caminha no mesmo sentido da trajetória. Quando a velocidade é positiva, significa que o objeto caminha no sentido da trajetória. Quando a velocidade é negativa, o objeto caminha no sentido contrário da trajetória. Vamos falar aqui agora de sistema internacional de medidas. Note que nós falamos de espaço percorrido, nós falamos de intervalo de tempo, e agora vamos falar aí de, aqui quando foi colocado os primeiros exemplos aí, nós expressamos espaço percorrido em quilômetro, e intervalo de tempo em hora. O que nós vamos fazer agora é ver o correspondente de quilômetro em metro. Por quê? Porque no sistema internacional, quando vamos expressar espaço percorrido, nós não expressamos em quilômetro, nós expressamos na unidade metro. E quando vamos expressar intervalo de tempo, nós expressamos em segundo. Então, o que nós precisamos ver agora, qual é a equivalência de 1 quilômetro, por exemplo, em metro e vice-versa. E também nós precisamos ver qual é a correspondência entre 1 hora e 1 segundo. Quilo significa 1000, então 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E 1 hora é equivalente a 3600 segundos. Então vamos supor que nós tenhamos um automóvel escrevendo uma velocidade, tá passando através de uma trajetória aí, e com uma velocidade de 90 km por hora. Qual é a velocidade equivalente? Qual é o equivalente a 90 km por hora em metros por segundo? Eu quero saber o valor correspondente de 90 km por hora em metros por segundo. Então, vamos deixar uma relação pronta aqui entre quilômetro por hora e metro por segundo. Vamos admitir que eu tenho um objeto que descreve uma velocidade de 1 metro por segundo. 1 metro em cada 1 segundo. Inicialmente vimos que 1 quilômetro é equivalente a 1000 metros. O que significa dizer que 1 metro equivale a 1 milésimo do quilômetro. Simplesmente pegar esse 1000 aqui e passar para o denominador aqui. Da mesma forma, nós vimos também que 1 hora é equivalente a
3.600 segundos. Ou seja, 1 segundo é equivalente a 3.600 avos de hora. Então, voltando aqui nessa relação, nós temos que 1 metro é equivalente a 1 milésimo do quilômetro, que 1 segundo equivale a 3.600 avos de hora. Então, qual é a correspondência entre metro por segundo e quilômetro por hora? Vamos realizar essa operação aqui, ó. Então, realizar essa operação é copiar a primeira fração e multiplicar invertido pelo inverso. 3.600 sobre 1 quilômetro por hora. Então, 3.600 dividido por 1.000. 3.600 dividido por 1.000 é 3,6 quilômetros por hora. Ou seja, dizer que uma partícula tem velocidade de 1 metro por segundo é a mesma coisa de dizer que essa partícula tem uma velocidade de 3,6 km por hora. Então vamos deixar uma relação pronta aqui. Então, quando o meu objetivo é transformar velocidade de metro por segundo para quilômetro por hora, repare, 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Então, 3,6 é simplesmente 1 multiplicado por 3,6. Então, se eu quero fazer uma conversão nesse sentido, basta que eu multiplique por 3,6. Se eu quero fazer a conversão de quilômetro por hora para metro por segundo, basta que eu faça a divisão por 3,6. E aí eu tenho a solução desse problema. Olha, eu quero saber qual é o correspondente de 90 km por hora em metro por segundo. Então eu quero fazer essa transformação daqui para aqui, ó. Então, vou fazer a divisão por 3,6. Então, dividindo 90 por 3,6, nós vamos ter... primeiro vamos lá igualar as casas decimais. Vou igualar as casas decimais. Então, tem aqui 90,0, continua sendo o mesmo 90 daqui. 3,6, o mesmo 3,6 daqui. Numerador, denominador. Se eu multiplico numerador e denominador pelo mesmo número, diferente de zero, não altero nada na operação. Então, isso é equivalente a dividir 900 por 36. 900 por 36, então vai dar, divide 90 por 36, vai dar 2, 2 vezes 36, 72, a diferença dá 18, desce o zero, 180 dividido por 36, vai dar 5, 5 vezes 36, 180, 180 menos 180, zero, então 90 km por hora é a mesma coisa que 25 metros por segundo. Está aí a conversão de quilômetro por hora para metro por segundo. Lembra? Agora vamos supor que tenhamos um objeto, pode ser um automóvel de novo, não tem problema, descrevendo um movimento com velocidade, digamos, de 20 metros por segundo. Qual é o equivalente dessa velocidade em quilômetros por hora? Então, lembrando lá daquela relação de que 1 metro por segundo
é equivalente a 3,6 km por hora. Então, queremos fazer a conversão de metro por segundo para quilômetro por hora. Lembrando lá daquela relação já colocada anteriormente, multiplico por 3,6, divido por 3. Foi mostrado por quê dessa regrinha aqui. Então, aqui o que eu preciso fazer é multiplicar por 3,6. Então, 20 vezes 3,6 é equivalente a 72. Ou seja, 20 metros por segundo é igual a 72 km por hora. Dizer que uma partícula, dizer que um objeto tem velocidade de 20 metros por segundo é a mesma coisa de dizer que esse objeto tem velocidade de 72 km por hora. Isso aqui está no sistema internacional. Por isso é importante você pegar outra unidade de medida e jogar para o sistema internacional, porque é comum usar em física o sistema internacional de medidas. Então tá, aqui acabamos de fazer, transforma para a unidade que se pede. Eu tenho 72 km por hora, quero transformar em metro por segundo. Então vou fazer a divisão 72 por 3,6, que vai acabar chegando naqueles 20 metros por segundo. Então 72 km por hora é equivalente a 20 metros por segundo. Quero transformar 15 metros por segundo em quilômetro por hora. Então, eu vou fazer a multiplicação por 3,6. 15 vezes 3,6. Vou multiplicar 5 vezes 6, 30. 30 vão 3. 1 vezes 6, 6. Mais 3, 9. 15. 5 vezes 3, 15. 15 vai 1. 1 vezes 3, 3. Mais 1, 4. Então, tenho 0, 4, 14 vai 1, 5. Tem uma casa depois da vírgula. Vou liberar aqui também uma casa depois da vírgula. Então, 54. Ou seja, 15 metros por segundo é equivalente a 54 km por hora. Então, aqui o que está dizendo? Um objeto percorre 1 metro no intervalo de 1 segundo. Quem percorre 1 metro no intervalo de 1 segundo estará percorrendo 3,6 quilômetros em 1 hora. Olha, exemplificando aí o que nós acabamos de estudar, uns probleminhas para fixarmos o que nós acabamos de estudar. Aí, ó, retirado do livro do Djalma Paraná, um excelente livro do ensino médio. Nós temos, no instante T1 igual a 2 segundos, o espaço de um móvel é S1 igual a 50 metros. No instante T2, o espaço do móvel é S igual a 230 metros. Calcule a velocidade média do móvel. Então, vamos lá. Desenhando aqui a trajetória. Então, nós temos a nossa trajetória que foi marcada aqui em metro, posição marcada em metro. E nós temos que uma posição S1 é igual a 50 metros, uma posição S2 igual a 230 metros, e quando o objeto passou por aqui, o relógio marcava um tempo de 2 segundos. Quando o móvel estava passando por aqui, o relógio marcava um tempo T2 de 8 segundos. Então, aplicando o que nós acabamos de estudar, nós temos velocidade média, que é ΔS, distância percorrida pelo móvel, dividido pelo tempo durante esse percurso de S1 até S2. Então, velocidade média é
ΔS, posição final, menos posição inicial, S2 menos S1. E o tempo, o intervalo de tempo é T2 menos T1. Quanto o relógio marcava nesse instante, quanto o relógio marcava nesse instante. Isso implica dizer que a velocidade média, aqui eu não coloquei Vm, mas é Vm de velocidade média, vai ser 230 metros nos 50 metros. O tempo será um tempo de ΔT será 8 segundos menos 2 segundos. Então, velocidade média será de 230 menos 50, vai dar o quê? 180. 180 o quê? Metros. Tudo isso sobre 8 que tira 2, 6 segundos. E aí, temos, portanto, que a velocidade média é de 180 sobre 6, que vai dar 30 metros por segundo. Aí, portanto, a velocidade média do móvel, 30 metros por segundo. O que está dizendo aqui? Que, em média, a cada segundo que se passa, o móvel desloca 30 metros. Esse é o significado físico dessa grandeza, velocidade média. Em média, a cada segundo que se passa, o móvel desloca 30 metros. Bom, então vamos lá. Depois de falar aí da teoria, vamos utilizar alguns problemas para ilustrar o assunto estudado. Um trem com velocidade escalar média de 72 km por hora leva 1 minuto para atravessar um túnel de 800 metros. Qual é o comprimento do trem? O nosso problema termina quando nós calculamos o comprimento desse trem. O comprimento desse trem eu vou chamar de L. O comprimento do túnel já foi dado, ele é de 800 metros. Veja aqui a informação. A velocidade do trem é de 72 km por hora. Então vamos lá, lembra que 72 km por hora equivale a quanto? Se você divide 72 por 3,6, você vai obter 20 metros por segundo. É aquela conversão já estudada no início dessa aula. Em que instante começa a travessia do túnel e qual instante que termina a travessia do túnel? Então vamos lá. A travessia do túnel começa quando esse ponto aqui se encontra entrando aqui no túnel. E termina quando esse ponto aqui passa pelo final do túnel. Então, nós podemos redesenhar esse problema imaginando o seguinte. Então, retornando aqui, ó, a travessia começa quando esse ponto chega no início do túnel. A travessia termina quando esse ponto passa por aqui no final do túnel. Então, nós podemos dizer o seguinte. Isso aqui tudo é uma distância ΔS, que esse ponto deve percorrer desde o início até a travessia concluída do túnel. Então, nós temos um ΔS que tem que ser L mais 800, medido em metros, já no sistema internacional. Nós sabemos que velocidade média é ΔS sobre ΔT. ΔT é o tempo gasto na travessia. A velocidade
é igual a 20 metros por segundo. Não estou colocando a unidade porque estou usando o Sistema Internacional de Medidas. Então, velocidade 20 metros por segundo é os 72 km por hora. E o ΔS é L mais 800. E o ΔT é de 1 minuto. Vou colocar isso no Sistema Internacional. 1 minuto significa 60 segundos. Então, no Sistema Internacional, 60 segundos. Note que aqui nessa equação, a única incógnita é o L, que é o comprimento do trem, que é o que nós estamos procurando. Então, resolvendo esta equação, vou passar aqui para baixo, porque o espaço está escasso. Então, resolvendo esse problema, nós vamos ter, utilizando a propriedade de que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, nós temos L mais 800, que é igual a 20 vezes 60. Isso implica dizer que L mais 800 é igual a 20 vezes 60, que vai dar 1.200. E, portanto, L é igual a 1.200 menos 800. Ou ainda, L, que é o comprimento do trem, ele é 1.200 menos 800, que vai dar 400 metros. O comprimento do trem.